Hoje nós vamos falar sobre o medo. Então, o medo é algo que eu chamo de instinto. Ele está dentro do nosso instinto de sobrevivência, né? É algo que, às vezes, a gente acha que não tem, ou mal sabe que o tem. Às vezes, a gente acha que só existe esse sentimento predominante na nossa vida e toma conta da nossa vida. Então, o medo, ele foi criado em nós, né, como uma forma de sobrevivência do perigo. Sobrevivência do perigo. Para nos proteger daquilo que pode nos afetar e levar a nossa vida a algum risco. Então, quando existe o medo em nós, a sensação do medo, dispara em nós hormônios de adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse. Toda vez que a gente tem um medo, nós estamos sendo submetidos a esses hormônios do estresse. Adrenalina. Por que da adrenalina? A adrenalina é um hormônio, né, que faz com que o coração bata mais rápido. Por que quando ele é jogado no, né, ele está no sangue, ele vai para os tecidos, vai para os músculos, principalmente para o coração, faz bater mais rápido? Porque eu vou precisar, para sair do perigo, correr o mais rápido possível, subir numa árvore e fugir do perigo. No caso nosso, né, nós temos que pensar que nós fomos construídos há milhares de anos atrás. Né? Então, o que era o perigo naquela época? Um leão te comer, um urso te comer, um inimigo te acertar com uma flecha, uma pedrada, né? Uma avalanche que está vindo da montanha, raio que está caindo, fogo. E eu tenho que acelerar, ter agilidade para quê? Para sair o mais rápido possível daquele perigo para a sobrevivência. Então, os hormônios são adrenalina, né? Noradrenalina, cortisol. Por que é o cortisol? É outro hormônio também do estresse. O cortisol, ele é tipo um anti-inflamatório natural. Quando você está correndo, correndo o leão querendo te pegar, de repente você destronca o pé, dá aquela estroncada, pisa em falso. Entra, o cortisol já está ali rodando, porque na hora que você torceu ali, doeu um pouco, mas a adrenalina está tão acelerada em você que você, mesmo com o pé torto ou quebrado, você ainda sobe ainda numa árvore. Por quê? Porque está rolando dentro do seu corpo esse hormônio, né, esse anti-inflamatório natural, esse hormônio que é o cortisol, para te proteger de qualquer pancada, machucado que você tiver, para ajudar você a fugir do perigo, né, a fuga do perigo. Só que esses hormônios, eles fazem um estrago danado no corpo. Um estrago danado. Isso não é algo que a gente tem que estar sentindo o tempo inteiro. Tem seu preço. Entendeu? Isso seria para ser usado no momento, né, como esse. No momento em que a minha vida está realmente sob perigo. Pode ver que muitos aqui já tiveram alguma experiência assim. Está fugindo de alguém, de alguma coisa, o carro passa na frente, você nem pensa. Você pode ver que quando a gente vai salvar a nossa vida, que entra o medo, o instinto de sobrevivência, o medo está ali, às vezes, né, você não pensa, você age sem pensar. Vem um carro, você não pensa, será que esse carro vai me passar em cima de mim? Será que não vai? Será que vai dar tempo de eu pular para lá? Você não faz nada disso, você só, é que você vê, você já pulou e já saiu daquela situação complicada. Então, é muito importante a gente entender que esses hormônios, eles foram
ou são para ser liberados em momentos muito extremos e muito assim, como se diz, específicos. O grande problema é o quê? O nosso instinto. Eu preciso controlar esse medo. O que seria algo saudável? Eu ter o quê? Cautela, receio, né? Eu vou atravessar uma rua, tem cautela, tem receio. Isso é algo saudável. Quando eu começo a deixar esse medo me dominar, né? E aí vem o desequilíbrio do instinto, que eu chamo medo de quê? Medo de pobreza, medo de doença, medo de rejeição, medo do desemprego, medo da violência, medo de mudança na vida, mudança de perspectiva, sair de um lugar para o outro. Quando o medo está inserido nesses quesitos, aí é problema. Por quê? Porque você sempre está pensando nisso, com ansiedade, com preocupação, e esses hormônios estão sendo liberados o tempo todo. Certo? E aí que vem as doenças. Então, a gente precisa diferenciar o que é cautela, receio. Cautela e receio para esses quesitos aqui, beleza, é o saudável. Mas quando eu sou dominado pelo medo, em todos esses quesitos aqui, há um desequilíbrio do instinto. E aí a nossa vida não anda. Tudo fica difícil e eu estou sendo submetido a esses hormônios do estresse o tempo todo. Então é muito complicado isso. A gente precisa aprender a ter esse equilíbrio. Esse instinto, só para ter uma ideia que interessante, nós somos viciados em adrenalina, muito de nós. Adrenalina é algo que deveria ser utilizado em momentos muito específicos. Todo dependente químico, ele é viciado um pouco de adrenalina. Todo dependente químico é viciado em adrenalina. Então, às vezes a gente para com a dependência química e logo está invocando em alguma coisa. Eu lembro que eu fui mexer com motocross, fui mexer com outras coisas e tal. E isso acaba o quê? De certa forma, nos atrapalhando num estado de autoobservação. Fala, irmão. Quando a gente toma susto, a gente solta muito adrenalina. Isso, é interessante essa pergunta sua, né? Questão do susto. O susto. O susto O susto está relacionado a quê? Quanto maior o susto, quanto maior o susto, maior a adrenalina e maior o desequilíbrio. Quanto menor o susto, é porque esse susto está relacionado a cautela e receio. Por quê? Porque, quando eu tenho um susto pequeno, eu tenho apenas cautela e receio, eu tenho condição racional de analisar aquilo em microsegundos, às vezes, qual é a melhor situação. Lógico que não é numa questão de perigo. Tipo assim, também, vamos supor que alguém te passa um susto. Você assusta tanto que se você pula de repente de um lugar para o outro e cai numa ribanceira, e cai num lugar perigoso. Se alguém te dá um susto, você, em vez de dar aquele pulão, você dá só um tranquinho assim, já fica um pouco mais esperto, você consegue analisar e lembrar em milissegundos que tem uma ribanceira aqui, você não cai nela. Entendeu? Ou você tem uma reação adequada para aquilo. Entendeu? Igual é um lutador. Se um lutador, alguém vem dar um golpe, ele está tão apavorado naquilo ali, o opressor ele não consegue evitar aquele golpe. Mas se o cara que está ali está tendo receio do outro, ele está usando a parte intelectual, do racional, para saber aonde ele vai defender, onde que ele vai colocar.
Toda vez que o medo te domina, você perde a capacidade racional. O medo que eu falo de forma desequilibrada. Você perde a capacidade racional. Porque é o que está acontecendo quando vem esse medo ancestral, né? Esse medo terrível que te pega e te toma, é o mesmo medo ancestral que você tá quando você vê uma onça, um leão, lá naquela época. Mas mesmo naquela época, no início, né, da civilização, no início da história humana, se você vê um leão, você, em vez de ter aquele medo que você vai pular para cima e o leão vai ver que você pulou e vai te pegar, você olha, você equilibra assim e já olha qual que é a árvore mais alta para você subir, você vai conseguir sair daquilo. Caso contrário, se você tivesse aquele medo, e desse um grito, aí você dava um grito, o que acontece? Ele já te escutava, ele ia te pegar. Então, até isso, né? Mesmo naquela época, você ter receio ou cautela, né? Por onde você anda, o que você está fazendo, seu movimento, né? Pensa se você está numa mata. Você tem que ter aquele tipo de controle. Né? Agora, se o medo está te dominando, você não consegue raciocinar. E aí você vai fazer coisas erradas. Por quê? Porque o racional está prejudicado. É como se salvar do perigo é o mais importante e fugir, e correr. Né? Como um animal. A presa, quando ela vê que o predador está próximo e tudo, a presa, ela dispara. Por isso que predadores dão conta de pegar suas presas. Por quê? Porque no momento em que a presa dispara, ela não tem muito racional, porque ele é instinto puro, o animal é instinto puro. Então ele corre onde dá. Você pode ver, gado, você vai tocar um gado ali e tal, o gado dispara a boiada. Ali se tiver cerca na frente, ele peita a cerca, ele arrebenta arame, ele cai no buraco, porque não tem o racional de medir consequência, porque o medo está disparando adrenalina, cortisol, a glândula amígdala, que é responsável por esse controle também do medo, está super excitada ali, né? Ordenando essa liberação desses hormônios, porque essa amígdala cerebral é a glândula responsável por ordenar esses hormônios do estresse, e o animal não consegue medir consequência, o predador, a presa. Né? Então, assim, a gente acaba se tornando uma presa, muitas vezes de nós mesmos. Não somente na questão, né, de perigo, na mata, de por onde anda e tal, mas em relação a tudo isso aqui. Medo da pobreza. Né? Pode ter. Mas um receio, cautela, né? Preciso juntar uma graninha, né? E tal. Mas se esse medo me domina, a pessoa fica louca, trabalha 20 horas por dia, sei lá, nem dorme direito, não tem contato com a família e tal, porque é um medo terrível que domina ele e ele acaba sacrificando outras áreas, acaba adoecendo pelo excesso de trabalho, né? A forma que ele está conduzindo a vida dele, desgaste físico, mental, emocional, e aí vai para embora. Medo de doença, da mesma forma. Existe quem tem toque, já ouviu falar no toque? São pessoas que têm toque, aonde que elas encostam, elas têm que lavar a mão, têm que lavar onde colocou e tal, que é um exemplo um pouco... que é um exemplo exagerado desse medo, né? Que seria antes uma cautela, um receio de um medo de uma doença. É lógico que existe ocasiões, como foi no caso do Covid, que tem que ter um determinado controle, asseio, para que essa doença não propague. Mas quando isso fica uma neurose na cabeça, a pessoa acaba tomando aquele ritmo de vida ali e fica daquele jeito. Existe. Agora, depende, porque tudo é mania de limpeza. Pode ser, eu posso acusar alguém que tem mania de limpeza, eu sendo um porcão, né?
Então, assim, é difícil a gente colocar mais uma pessoa que limpa 3, 4 vezes o mesmo objeto num dia, aí já é toque, né? Aí o que a gente chama de toque, já é uma síndrome, que é o exagero desse medo, né? Quem é hipocondríaco, que a gente chama. O que é hipocondríaco? Pessoa que tem medo exagerado de doença e toma remédio compulsivamente, né? É um exemplo disso. Medo da rejeição. Esse é gigantesco, né? A rejeição da gente não ser aceito pelos nossos amigos. A rejeição da gente não ser aceito pela nossa família. A rejeição de eu não ser aceito dentro de um grupo aqui. A rejeição de eu não, da minha esposa me abandonar um dia, da pessoa que eu gosto. Então, é medo. A rejeição, o medo da rejeição, né? Não a rejeição existe, mas o medo, né, que vem com a rejeição é algo que tá aí, né? Faz parte da nossa vida, só que eu tenho que ter o quê? Uma cautela, um receio, para quê? Tipo assim, eu vou andar na linha, respeitar minha esposa, amar ela de forma, né, da melhor forma possível e tal. E sempre com um receio de quê? De poder estar agradando ele e tal, cautela, né? De fazer a minha parte. Agora, não aquele medo doido, porque geralmente o medo da rejeição está atrelada ao apego. Toda pessoa que tem medo de rejeição, ela tem o defeito de caráter que a gente chama apego. É apegado àquilo. Apegado também a um imóvel, né? A um bem de consumo, a pessoas, a lugar. Também está aí. O medo da mudança, né? De mudar de um lugar para o outro, de mudar de emprego, né? De mudar de opinião. Tá aí, ó. Não, eu falei desse jeito, eu vou falar sempre assim, não posso mudar de opinião. Que bobagem. A gente tem que aprender coisas novas. Às vezes aquilo que eu dizia há um tempo atrás, hoje, eu vi que não tem nada a ver. É assim que a gente cresce como pessoa. Não, eu falei aquilo, eu tenho que manter. Eu acredito que é assim, pronto. Né? Então, terrível isso. Medo do desemprego, né, que é outro tipo de medo. Né, que muitas pessoas também têm neurose e trabalham excessivamente por causa desse medo. Está relacionado à pobreza também. Ó. Medo da violência. Olha como a nossa sociedade vive em relação ao medo da violência. Tudo. Né, ó, guardinha para você pagar para poder rondar sua casa. Você paga cerca elétrica. Você paga seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa. A gente paga alarme em casa. Né? Tudo isso é uma indústria gigantesca em relação a esse medo da violência. E gira aí bens de consumo. Olha como é que tanto que se consome, né? Carro blindado, e por aí vai. Segurança, onde você vai tem que ter. Né? Então, é um reflexo da nossa sociedade. Existe? Existe. Eu posso deixar de ter medo? O medo que me paralisa? Sim. Mas o melhor é ter o quê? Cautela e receio, lógico, né? Não vou andar meia-noite com carteira cheia de dinheiro no bolso, na cabeceira de uma cidade, né? Não, dando bandeja. Né? De bandeja para os outros. Não vou. Então tem que ter cautela e receio. Certo? Então, é necessário a gente ter esse controle, essa mudança de comportamento. Agora, o medo, o grande problema do medo, da gente não combater o medo dentro de nós, em todas essas vertentes, é que o medo ele tem o que a gente chama de crescimento exponencial.
Então, algo que era só um medinho que você tinha, e já estava começando a extravasar a questão da cautela, do receio, já virou um medinho, isso pode se transformar em um medo se eu não tenho uma mudança de vida, senão eu desafio o medo, porque é necessário também desafiar o medo. Esse medo pode se transformar em pavor, e de pavor gera pânico. E aí acaba virando uma síndrome. Então, como que eu faço na questão do medo? Desafiando e vencendo. Entendeu? Só que existe, eu não tenho medo de, falar em público. Tem medo, receio de falar em público. Certo? O medo, não o receio e a cautela, mas o medo, que começa nessa exponencial aqui, ele não resiste à lógica. Falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Qual o problema? Você vai morrer em falar em público? Alguém vai degolar sua garganta? Arrancar sua língua? E tal? Então, o medo não resiste à lógica. Quando eu coloco a lógica no medo, não há porquê. Eu morro de medo de ser assaltada e pá. E tá. Mas você nem foi, você já tá só de você falar, a pessoa falar que eu morro de medo, ela já tá tendo adrenalina e pensando naquilo, sendo que nem aconteceu. Entendeu? Já sofre por antecipação. O medo você fica preso nele e você fica sofrendo por antecipação. Então, em várias situações é assim. Então, quando você coloca a lógica nele, não, eu tenho medo de andar em elevador, medo de andar de avião, medo. Qual é a probabilidade disso dar problema? Mínima. Lógico que você vai ter que ter receio, cautela, o quê? Você não entra antes de entrar no elevador, você vai olhar se ele está lá primeiro, né? Isso. Entendeu? Então, tudo assim, você joga a lógica, não resiste. Então não tem porquê. Eu tenho todos esses medos aqui, ó. Você jogar a lógica neles, eles não resistem. Da pobreza, da doença, da rejeição, do desemprego, da violência. O medo que paralisa, que se torna pânico. Aquilo que você está pensando aqui, aquilo que nem aconteceu. Estou sofrendo por antecipação. Agora, ter cautela e receio, isso aí é saudável. Mas não pode passar disso, senão começa a complicar. Né? Eu queria fazer uma pergunta, irmão? Quando ele sentia algum receio de falar em público, gera adrenalina? Sim. Não, todo medo gera adrenalina. Por isso que a gente gagueja, treme. O que está acontecendo isso no corpo? O coração está batendo acelerado. É a adrenalina que está correndo no teu corpo. Isso seria vergonha? Sim, a vergonha é um medo. A vergonha é um medo. Foi boa essa colocação sua, porque a vergonha é um medo. Agora, sim, tem que diferenciar o que é a pessoa ter vergonha como uma pessoa que não quer aparecer. Porque a vergonha, quem tem que analisar e julgar algo que é uma vergonha somos nós. Eu nunca posso falar que você tem vergonha disso. Você tem vergonha daquilo. Não, você que tem que se autoanalisar e ver se você está tendo essa vergonha. Porque a vergonha, é interessante isso, a vergonha, ela está relacionada com um defeito de caráter chamado egocentrismo. Não é egocentrismo. Deixa eu ver aqui como é que... Alta importância. Com a alta importância. Por quê? Você se acha tão importante ou se acha demais que assim, nossa, tomara que ninguém mexa comigo. Pode ser o orgulho. O orgulho também tem a ver com alta importância.
eu não posso falar porque se mexer comigo aqui, eu não sei falar e tal. Então tem o medo envolvido, mas tem a vontade de não me tirar da zona de conforto. O meu lugar é o melhor, o meu lugarzinho quietinho aqui, eu não quero se expor. Entendeu? Então pode estar relacionado também com essa alta importância. A questão da vergonha. A gente tem que ficar atento em relação a isso. Mas é alta importância relacionada ao quê? A você estar só naquele lugar e ninguém te tirar da zona de conforto. É importante eu ficar sem me relacionar com ninguém, porque eu sou melhor do que os outros. Entendeu? Pode ter esse lado também. Não estou falando que toda vergonha é assim. Mas toda vergonha está relacionada ao medo. Isso aí. Se alguém está falando no microfone na frente, às vezes você pode ser citado, mas você está lá, está um risco de você talvez poder ser citado, não sei, aí você tem que falar, ou senão os holofotes viram para você, ou o holofote foi da pessoa, aí passa direto, passa batido, não é citado. Mas poderia ser, talvez, isso. dependendo, você poderia estar. Aí passou, então você, nossa, ainda bem que não. Está relacionado ao medo. Está relacionado ao medo. É. E vergonha também, né? Porque calça, isso. A vergonha sempre está relacionada ao medo. Agora, existe algo que mencionou você. Mas não é que pediu para você estar lá na frente ou algo, só mencionou. Ou era uma coisa que era para você, o pessoal esperava que você ia. Mas é algo que eu posso ter a minha opinião de ir ou não ir. E não está relacionado à vergonha. Apenas é uma questão de escolha. Né? Agora, se aquilo está me infligindo, e a gente sente o quê? Coração disparado, temperatura baixa, suando frio, né? Respiração ofegante, a vergonha está ali, o medo está ali, a adrenalina está ali, o cortisol está ali, você está arrebentando com a sua saúde, entendeu? Então é diferenciar esses dois. Uma pessoa pode ser até que a gente olha, nossa, fulano é tímido, né? Na timidez. Ah, fulano é tímido, é aquilo. Às vezes é timidez ou às vezes não, às vezes é só uma pessoa que é introspectiva. Que não precisa fazer gracinha com todo mundo, e falador e aquilo, não. Às vezes a fala dele é pouca, mas é uma fala correta. Às vezes ele age em determinadas situações que é necessário agir, outras vezes ele fica quieto no canto que ele vê que não vai somar em nada. Então, cada pessoa é uma pessoa. O que vai nos colocar, o que vai nos chamar a atenção em relação se eu estou sendo submetido pelo medo, somos nós mesmos através da nossa reação. Eu tenho que me autoconhecer. Deu frio na barriga? O que é o frio na barriga? Perda de energia do centro emocional. Todo frio na barriga que vem com medo, não vem com cautela e receio. Isso aqui nunca dá frio na barriga. Não dá frio na barriga. Não dá suador, não dá batedeira, nada disso. Agora, frio na barriga, suador, batedeira, né? Tudo isso, adrenalina, tudo isso está relacionado ao medo. Fala, irmão. Assim, eu tenho um problema, assim, porque eu sou calmo. Se eu tiver algum lugar que tem muita gente, eu tiver ter que ficar sem correr, eu não vou. Não adianta nem insistir, eu não vou. Mesmo que eu vou estar lá no meio das pessoas sentado, tá sem boné, eu já não frequento aquele lugar. Não consigo. Tá aí uma coisa para você trabalhar. Mas você vai morrer se você ficar sem boné lá? Então você vê que aí, ó, não tem lógica. O medo não resiste à lógica. Não, sim, mas eu acho assim, pra mim, as pessoas estão tudo voltadas olhando pra mim. Nossa, você vê o cara. Cara, ninguém tá nem aí pra nós, cara. Sinto muito falar. Eu sei, mas assim, eu não consigo. Eu tenho que dar um jeito de trabalhar. Aqui, ó. E o problema? Medo da rejeição. Entendeu?
Falando de medo, Eu tô falando por experiência própria. Eu sou careca desde os 17 anos. Olha pra você ver, cara. Eu tinha um cabelo que era desse tamanho aqui, ó. Gigante, de roqueiro. Começou 17, 18 anos, pau. Caía, tomava remédio, jantava e pau. Eu falei, uai, fazer o quê? Deus quer assim? Ter aceitação. Os outros falar e tudo. Fazer o quê? Foi até bom que trabalhou um pouco do meu orgulho, da minha vaidade e tal, e hoje me ajuda. Porque às vezes, muitas pessoas confiam um pouco no que um cara um pouco mais velho, cabeça branca ou careca, né, põe um óculos e tal, fala que às vezes, eu até vi que Deus trabalhou nisso para mim, dá mais um ar de autoridade do que às vezes um cara playboy, entendeu? Acabou que isso aí foi um fator que somou na minha vida. Do que eu meter uma peruca aqui agora, fazer um implante, né? Tô falando no meu caso, não tô falando no seu, entendeu? No meu caso. Falando em medo aí, eu passei esses tempos atrás, um tempo aí na casa ali, uma casa bonita, tinha uma senhorinha lá, sentada lá perto da porta da sala, aí eu ia passando direto de dia, eu pedi ela um copo com água, né? Aí ela deu uma olhadinha, ela levantou ela levantou e foi pro rumo da porta, entrou, e depois pôs a cabecinha para fora de novo, eu lá no portão. Aí depois ela fechou a porta e ela sumiu lá para dentro. Aí eu falei assim, esperei um pouco, aí ela não veio, eu pensei, deve ficou com medo, né? Pode ser. Uma coisa interessante, ao tanto que nós somos viciados em adrenalina, o ser humano é viciado em adrenalina desde pequeno, quase todos, né? Infelizmente, depois a dependência química ajuda nessa questão do vício da adrenalina. Olha o tanto quando a gente era moleque, e muitos hoje até hoje, e isso é um problema, que isso não vai te ajudar na recuperação, se você gosta disso ou não, dependendo de quem que for aqui dentro, de filme de terror. Tanto que moleque gosta de ver filme de terror. Sente bem. Por quê? Vício em adrenalina. Porque o filme de terror causa aquele medo é viciante, daqueles hormônios, e aí você sempre fica alimentando o quê? Medo, medinho, pavor e pânico. Entendeu? Não, acho que criança acho que tem mais adrenalina do que a gente quando era criança, tinha mais adrenalina do que quando era não, mas sempre tem. Outro exemplo de tanto que a gente é viciado em medo e em adrenalina. Vamos supor um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Nesse jogo de futebol, você assistiu o seu time favorito. Vamos supor, Flamengo e Vasco. Certo? Você vai num primeiro jogo, tá assim, ó. Flamengo e Vasco. Primeiro jogo que você assistiu, 1-0 Flamengo. Depois 2-0, 3-0, você acha bom, 4-0, nossa, foi bom. Que nota que você dá para esse jogo? Esse jogo foi nota 8, muito bom. Tive 8 de emoção. Agora outro jogo. 1-0 Flamengo, 1-1 Vasco, 2-1 Flamengo, 2-2 Vasco, 3-2 Flamengo, 3-3 Vasco, 4-3 Flamengo, 4-4 com o Vasco. No último minuto, 5 Flamengo contra o Vasco. Se te dá uma nota, quando você dá, nossa, esse jogo foi 10. Uai, mas qual que você sofreu mais? O de 4-0 ou esse aqui de 5-4? 5-4. Quer dizer que nós somos o quê? Viciados em sofrimento. Ué. É o que gerou mais adrenalina, sofrimento, medo constante. Por quê? Um gol a mais. Se tiver em 2-0, 3-0. Entendeu?
ganhou já. Você vai perdendo a adrenalina, porque não tem efeito novidade. Né? Então nós somos viciados em adrenalina, sim, viciado quando se vê filme, né, de terror. Então tudo isso alimenta que? Outros medos, porque um medo alimenta um medo. Outra coisa aqui interessante, gente, ó, presta atenção. Um medo alimenta o medo. O medo, a adrenalina que você tem nisso aqui vai alimentar um medo da questão da pobreza, da doença, da rejeição, do desemprego, da violência, da mudança de vida. Porque mudança de vida implica o quê? Sair da zona de conforto. Quem tenta ficar nessa zona de conforto aqui, meu irmão, ó, tá lascado. Porque a tendência é o quê? Você sempre ser uma pessoa medrosa. Ah, não vou sair não, porque pode acontecer isso. Ah, não vou fazer isso não, porque pode dar errado. Ah, não vou fazer isso não, porque fulano não gosta. Ah, não vou mexer com isso não, porque que isso e aquilo. E a pessoa fica travada na existência da vida. Travada. Eu assisti um filme de terror na casa de um amigo, numa esquina de distância de casa, eu filme acabado por de noite, para mim chegar até em casa, era um sacrifício danado, mas consegui sozinho e abrir a porta. Por quê? Você já tinha assistido o filme, mais adrenalina estava rodando no seu corpo, e aí o medo já começa em tudo quanto é coisa. Faz ver o que não tem. O medo faz você ver coisa que não existe. Porque aí você não tem o racional mais, você está totalmente instintivo animal. Aí você não pensa com a lógica. Porque se você pensar com a lógica, o medo não resiste à lógica. O fantasma vai te matar. Se você vê fantasma, ele vai te matar? Fantasma mata os outros. É? A primeira vez que eu assisti um boneco assassino no cinema, no telão, quando lançou o primeiro, né? No cinema do centro da cidade, nossa senhora, falei, então, o medo, como que a gente tem que enfrentar? E às vezes de dose terapêutica, tipo assim, eu tenho medo de cachorro, tenho medo de gato. Então, o que acontece? Aquele pavor, pânico. Fica olhando ele ali a 10 metros de distância. Da outra vez, você olha ele a 8 metros. Depois, mais um outro dia, 5 metros. Lógico que assim, eu tenho que ter cautela e receio. Eu não vou olhar para um pitbull solto e, agora fica aqui. Agora... Não, né? Porque eu tenho que preservar a minha vida. Eu tenho pavor de sapo. Agora, medo de algumas coisas é terrível. O medo da segunda-feira. Só uma pergunta sobre isso aí. Um animal pode ter um medo que a gente tem também? Porque quando eu ganhei o pretinho chegar até eu ganhei e peguei, mas o preto chegar na minha casa, lá na roça, no alpetrezinho, ele demorou uns 5 dias. Ele ficava de longe, ele ficava me olhando, eu chamava ele no vinho, eu levava a comida, ele passava, depois ele chegava na comida, depois chegava mais perto, até que chegou em casa. Depois